Oi, gente! Meu nome é Carla Póvoa Eu sou a Laura Drummond. e nós viemos aqui hoje para conversar com você sobre a contribuição da psicologia para a mulher gestante no parto e também no puerpério. Você já ouviu falar sobre o pré-natal psicológico? Laura, fala um pouquinho pra gente sobre como que você enxerga, como que você percebe, né, a mulher gestante no nosso contexto social. Carla, é muito interessante porque assim, eu percebo que a gestação, a maternidade, ela é vista como algo que tem só um lado, como se fosse o lado bom, positivo, né? Quando a gente escuta uma mulher dizer assim, estou grávida, qual é a primeira reação que as pessoas têm? Parabéns! Nossa, que felicidade! Ou seja, é como se fosse algo bom para todo mundo. Uhum. E a grande realidade que a gente sabe é que não é assim. Que a gestação, a maternidade, ela gera alguns medos, algumas inseguranças, né? Eu costumo brincar que o ideal era assim, quando alguém te conta que está gestante, a primeira pergunta é: como que você se sente com relação a isso? Então, se a pessoa disser, nossa, eu estou feliz demais, era o sonho da minha vida, aí a gente corre e fala, parabéns. Mas a gente dá a oportunidade também, às vezes, da pessoa dizer, nossa, eu estou meio assustada, né? E Uhum. aí a gente poder dar um colo de dizer, olha, se você precisar de alguma coisa, eu estou por aqui. Ou Mas até socialmente e culturalmente é como se fosse algo somente positivo. sempre bom, né? E a gente tem mulheres vivendo em tantos contextos diferentes, né? A gente sabe Exatamente. que o planejamento familiar, por exemplo, não é uma realidade aqui no Brasil. Assim, a Sim. gente tem grande parte, né, das nossas famílias que não se planejam para ter filhos. E mesmo planejando, né, quando ela recebe essa notícia, o primeiro impacto pode não ser sentir felicidade. Pode ser um susto, né? Muitas vezes a gente vê pessoas assim, nossa, mas eu planejei, eu quis, por que será que eu me assustei dessa forma? Uhum. Né? E a gestação, ela tem essa capacidade de trazer todos esses sentimentos à tona. Por isso, a grande importância da gente ter um olhar diferenciado para esse momento, Uhum. né? Esse termo, né, pré-natal psicológico, como que funciona isso na prática? Como que isso surgiu, né? As pessoas ficam um pouco confusas com... Eu percebo na nossa prática que elas não sabem muito bem como isso funciona. Então, Carla, o pré-natal psicológico, ele é um momento, um lugar onde a gente dá espaço para escutar a mulher gestante, o companheiro, a companheira, né? E até outras pessoas que façam parte dessa rede de apoio da família. E trabalhar individualmente essas necessidades de cada um, né? Escutar como que tá esses sentimentos, que existem alguns sentimentos que eles são inerentes à gestação, a gente sabe disso, como o medo, a ansiedade, talvez o estresse pelo ritmo da sociedade que a gente vive, Uhum. né? Também é muito importante falar sobre como a gente vai fazer intervenções e como a gente consegue prevenir as depressões maternas. Isso. Que Como é que é você faz muito isso, importante. Carla? A gente trabalha com sessões bem diretivas, né? Então, geralmente, a mulher é quem procura, mas pode também ser o homem, né? Pode ser o casal, inclusive, mas a gente tem uma grande maioria de mulheres que procuram o atendimento e a gente vai trabalhar muito em cima ali dessas adaptações familiares, né? De como essa mulher, esse casal está percebendo essa gestação e fazendo as intervenções que a gente vai Quais os achando. impactos que essa gestação Isso, vai gerar naquela vida né? daquele casal, na rotina Exatamente. deles, né? Então a gente vai trabalhar essas adaptações de papéis, né, que vão se modificando, e aí cada família ela tem um jeito, né, de acontecer. A gente vai trabalhar com a mulher individualmente, com as questões individuais e emocionais, né, pertinentes ao sujeito, né? A gente vai trabalhar com vínculo mãe e Ah, esse bebê, daí é extremamente né? importante. Inclusive, a gente podia conversar sobre isso, hein? Vamos fazer um vídeo sobre isso. A gente vai trabalhar com o papel do pai, né, que tá ali, esse pai que tá ali agora, também organizando uma nova função.
né, em como ele vai se inserir tanto na gestação quanto no parto e como no pós-parto, que ele tem um papel fantástico aí no decorrer desse caminho. Dos avós, bem lembrado. Que é extremamente importante. Exatamente, todo mundo que faz parte ali desse núcleo e que vai estar diretamente ligado, né, no contexto dessa família, desse núcleo familiar, a gente vai trabalhar. E é importante também ressaltar, Carla, que esse trabalho ele pode acontecer de forma individual, dentro de um consultório, ou em formas de grupos. Sim, também. Né? Aqui no Instituto Afeto, nós trabalhamos tanto na forma individual quanto em grupos. E outra coisa que é extremamente importante é a gente colocar a diferença que existe entre os grupos terapêuticos, que a gente vai trabalhar esse pré-natal psicológico, e os grupos informativos. Pré-natal psicológico, a gente faz tanto a parte informativa quanto a parte terapêutica. E as duas são extremamente importantes, porque a gente precisa se informar de uma série de coisas que a gente não está acostumada e habituada. Exatamente. Né? E trabalhar as questões emocionais. Isso. Então a gente vai passear por todo o ciclo dessa mulher, né? E aí, pensando muito que às vezes essas mulheres nos chegam também muito naquela janela do terceiro trimestre, que é quando a gente tem um alto índice de ansiedade, né? Porque o parto está chegando, né? E a gente tem muitas fantasias relacionadas ao parto. E muitas mulheres me perguntam se próximo ao parto funciona, né? Se não funciona. E eu falo, claro, né? Sempre é hora, sempre né? é hora. Uma pergunta que a gente recebe sempre é assim, qual a época ideal para se iniciar o pré-natal psicológico? Ideal, eu diria que antes mesmo de engravidar, ali na fase de planejamento. Exatamente. Mas sempre é hora. Eu já recebi aqui no consultório, Carla, mulheres com 37 semanas e fizemos um trabalho fantástico. Eu já atendi com 39, assim, com 4 dias, assim, pro parto acontecer. Como se fosse um atendimento emergencial. Exatamente, né? exatamente. E, Carla, eu gostaria de te convidar desde já pra gente fazer um vídeo para falar um pouquinho da presença do psicólogo no parto. Que a gente sabe que é algo extremamente importante. Sim. Tem trabalhos muito legais, né, pra gente poder compartilhar. Sim, vamos conversar sim. A gente vai conversar sobre parto, sobre o psicólogo no parto. A gente vai falar também sobre o psicólogo trabalhando o vínculo mãe-bebê no processo aí de amamentação, nesse puerpério. Vamos falar sobre depressões maternas, mas a gente vai fazendo cada vídeo para que a gente aprofunde e você possa ter informação de qualidade. Caso você tenha alguma pergunta, alguma ideia, quer saber sobre algum tema que a gente ainda não falou, pode mandar pra gente, tá? E um tema extremamente importante sobre as emoções das mulheres na gestação. Por que será que as mulheres mudam tanto durante a gestação? Por que será, né? Gente, um beijo pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo.